Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 23. Bem, Jesus ele explicou essa parábola no passado. Essa parábola fala sobre um semeador, um homem que saiu a semear. Esse homem saiu a semear e espalhar sementes em vários lugares, em 4 terrenos diferentes, 4 lugares diferentes. Primeiro, o homem semeou à beira do caminho. Mas veio as aves dos céus e comeram a semente, e ela não frutificou. Segundo, o homem semeou num terreno pedregoso. A árvore cresceu, mas ela não tinha raiz em si mesma, raiz profunda. A raiz era superficial, ela não tinha raiz profunda. Então, a planta se secou, porque veio o sol e incidiu sobre ela. O terceiro lugar que o semeador semeou foi um terreno que continha espinhos, muitos espinhos. E ele semeou nesse terreno. E aí, quando a árvore cresceu, ela foi sufocada, impedida pelos espinhos. Na verdade, ela foi impedida de crescer. E o último terreno, ele semeou em boa terra e a árvore cresceu e ficou frondosa e deu muitos frutos. O que Jesus explica a respeito dessa parábola? Qual o significado dela? Cada um desses terrenos significa e representa o coração. O primeiro, semeado à beira do caminho, as aves, elas representam, as aves que comeram aquela semente representam as pessoas que têm a semente arrebatada por Satanás. Elas aceitam Jesus, mas de repente elas se desviam e esquecem de todo aquele ensino. As aves do céu representam Satanás, que arrebata a semente do coração dessas pessoas. E aí não tem como essa semente frutificar e crescer. O segundo, a segunda semente que foi semeada no solo perigoso significam as pessoas que aceitam, recebem a palavra, aceitam a Jesus, mas que depois os problemas, as angústias, as preocupações fazem com que elas abandonem, porque elas não têm raiz em si mesma, porque é um terreno perigoso, então elas não conseguem ter profundidade, o coração é duro. E aí a semente não prospera. O terceiro, e elas logo abandonam. O terceiro solo que caiu entre os espinhos, o que significa? Os espinhos impediram aquela árvore de crescer. Isso significa que as preocupações da vida, a influência das riquezas, fazem com que essa semente ela seja impedida de crescer. Mas o quarto terreno, que a semente cai em boa terra, significa o coração que recebe a palavra de Deus, aceita e frutifica e compartilha com outras pessoas aquilo que recebeu. Segue fielmente.